Olá, seguidores. Alguns dias atrás fiz um vídeo aqui citando fundos base 10 com bons fundamentos e agora eu vou fazer o contrário. Vou falar aqui de fundos base 10 que deixam a desejar. Aqui na capa eu coloquei fundos porcaria, mas dentre os fundos que eu vou comentar aqui, tem fundos medianos e outros que são ruins, tá? Então vamos lá, que é o Thiago PS, esse canal fica esperto. Então, aqui esse vídeo, tô fazendo esse vídeo porque tem muita gente que compra fundo base 10 apenas por ser base 10, por ser baratinho, mas tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, começando aqui por BTHF11, o hedge fund do BTG. Então, esse daqui eu acredito que seja um fundo que eu classificaria ele como sendo mediano. Por que mediano? É o seguinte, esse daqui é o resultado da fusão entre o hedge fund do BTG e BCFF11, o antigo FOF do BTG, né? E nesse FOF, aqui essa corretora de três letrinhas fez muita lambança, tá? Muita lambança mesmo, comprou muita coisa errada, fez muita ancoragem de fundo do próprio BTG. Vocês podem até ver que a maioria dos fundos aqui são do próprio BTG. Então, era o típico FOF de antigamente, né? Quando não tinha influenciador para vigiar os gestores. Ficava comprando coisa apenas, aparentemente, com conflito de interesses. Tem que também muitas apostas erradas, como esse EZ Tower B, que é uma laje corporativa lá na Chuuk Zaidan. Até que a região não é tão ruim, mas tem uma estudo de alavancagem CDI que está corroendo bastante o patrimônio desse fundo. Já tem até vídeo aqui no canal comentando a respeito. Então, aqui é um fundo que, sinceramente, não vejo nada de especial. Tem aqui alguns CRIs, mas sei lá, aqui só compensava quando tinha um belo de um desconto. Então, BTHF11, acredito que seja um fundo mediano. Ok, próximo, GAD11, o fundo modinha, fundo da Guardian, de logística. Logística barra renda urbana, né? Então, aqui, GAD 11, eu vejo muita gente, quase totalidade dos financiadores, puxando o saco do fundo, falando que é mil maravilhas, mas eu vejo ele como sendo mediano, tá? Não é de se jogar fora, mas tem alguns problemas aqui no fundo. Eu acho que ele é muito difícil de se compreender, tá? É bem difícil mesmo, ó. Eu nunca vi ninguém aqui que conseguisse me explicar a estrutura do fundo de forma decente. Eu já até tentei fazer isso daqui, tentar explicar essa estrutura de alavancagem dele, de compra de CRIs, mas não fiquei seguro sobre a, a especulação que eu fiz, sabe? Então aqui um fundo que deixa a desejar na sua estrutura de capital. O fundo ele vai continuar pagando bons rendimentos, aqui não nego, tá? Para um fundo de tijolo paga muito bom rendimento, mas eu me sinto confortável em investir no fundo onde não consigo entender a estrutura de capital, a estrutura de alavancagem dele, não consigo estimar qual que é o resultado recorrente dele. Sinceramente, não, para mim não dá não, sabe? Só para algo mais especulativo mesmo. Ok, o próximo fundo que eu vou comentar vai ser CPSH11. Então, esse aqui é o Capitana Shopping. Deixa eu colocar o ticker aqui para vocês. CPSH. Então, ó, aqui esse fundo tem alguns elementos que não me agradam muito, tá? Por exemplo, a volatilidade dos resultados não me agrada nem um pouco. Vejam só que em mês como março e abril teve resultado aqui de 7 centavos, aqui maio e junho teve rendimento de 11 centavos, aqui julho caiu para 7 centavos. E olha, tudo bem que fundo de shopping tem uma volatilidade no resultado, né? Geralmente, resultado de janeiro, fevereiro, que é o pagamento aqui do resultado forte de Natal, além dos meses de novembro, dezembro. Dezembro também tem um resultado forte, né? Em novembro a gente tem a Black Friday. Mas, não sei, não vejo. Isso aqui é confuso para mim, mal explicado, sabe? Não tem uma explicação do gestor aqui do porquê que isso aqui está acontecendo, dessa diferença toda.
Então, mas assim como em Gary 11, aqui é, não me sinto confortável em ter um fundo onde as informações não estão claras, onde você não consegue compreender de, de onde é que está vindo o resultado aqui mais forte. Se é um resultado que está dentro da SPE e o fundo segurou e depois distribuiu, aí depois voltou a segurar. Sinceramente, isso não é o tipo de coisa que eu gosto muito, tá? No entanto, aqui eu consideraria como fundo mediano. Aqui tem um ponto negativo, essa questão do resultado, que é meio bagunçado, falta de informação. Mas um ponto aqui eu não posso negar. O fundo tem bons shops, tá? O fundo tem um portfólio aqui, realmente bons imóveis aqui, Shopping Pátio Paulista, o Rio Design Leblon, Catarina Fashion Outlet. Então, aqui shoppings realmente que superam muitos outros fundos aqui. Outro ponto negativo é que o passado dele não é muito legal. Acho que a gente teve algumas emissões abaixo do valor patrimonial e também teve vários outros fundos ancorando CPSH11. Acho que o exemplo mais clássico aqui foi Tegar11, né? Que um fundo de desenvolvimento participando aqui da emissão de um fundo de shopping, algo que não tem nada a ver. Algo que provavelmente foi troca de troca de figurinhas, né? Conflito de interesse, troca de interesse entre gestores. O movimento, esses outros fundos vão começar a vender com bastante força essas cotas. Ok, vamos aqui para mais um fundo mediano. Que BTCI11, o fundo de papel do BTG. Por que eu considero como mediano? Primeiro, ah, o fundo ele não entregou um rendimento digno da inflação que a gente teve aqui no primeiro semestre, né? Aqui no ali até março ou até abril de 2025, a gente teve uma inflação muito alta e a gente não viu essa inflação sendo refletida no rendimento, sendo que se trata de um fundo majoritariamente PCA. Algo que me fez suspeitar de que o gestor está dando uma maneira aqui de segurar resultado para o ciclo de alta, né? Porque para mim não faz o menor sentido que no mês de abril pagar apenas 9,6 centavos, sendo que pegou como referência o IPCA de fevereiro, que foi 1,31%. Então, algo para mim pesou de forma bem negativa. No entanto, aqui também não é de todo ruim. Aqui a gente tem um risco de crédito ok, até um probleminha aqui e ali, teve uma dorzinha de cabeça com Carvalho Hoskin, mas nada crítico, sabe? Outra crítica que eu faço aqui a esse fundo é o prêmio baixo, né? Por exemplo, temos aqui um caso desse CRI da GereSat, remunerando CDI mais 1,30%. Aqui realmente o risco de crédito é muito baixo, mas se a gente for pensar bem, descontar aqui a taxa de administração, sobe apenas CDI para o cotista, né? Então isso aqui é algo que eu não gosto muito. Acho que seria interessante se o gestor conseguisse fazer a venda de CRI e trocar por alguns com uma melhor relação risco-retorno. Ok, vamos aqui para o próximo, bem polêmico novamente. GGRC11, aqui o fundo que também a galera tá gostando bastante. Inclusive, aqui no mês de setembro eu fiz um vídeo só para falar mal de GRC, né, dos pontos que eu tenho contra o fundo. Aqui a gente tem um rendimento que eu considero como sendo bem elevado para um fundo de tijolo, né? Pagando 10 centavos, dá rendimento de 1% ao mês. Sendo que mesmo se a gente considerar o resultado recorrente, a gente ainda tem um dividend yield bem legal aqui para a GGRC. No entanto, aqui eu tenho vários pontos contra o fundo, né? Por exemplo, uma alta exposição a imóvel industrial. Lembrando que galpão híbrido é o mesmo que galpão industrial, tá? Não existe essa coisa de galpão industrial sem armazém. Então, isso aqui é maquiagem do gestor, esse negócio de galpão híbrido. Também não vejo com bons olhos que as compras de fundos ruins, de imóveis ruins aqui, de fundos que deram bem errado, além da tese fraca inicial, né, de compra de imóveis de empresas que estavam em dificuldade financeira.
Ok. Aqui, a GGRC, apesar disso, não considero um fundo de todo ruim, um fundo péssimo, mas considero que pelo menos mediano. Então vamos aqui para o próximo, BBIG11. Esse aqui é o fundo de shopping do Banco do Brasil. Então, aqui preciso reconhecer que a gente tem um portfólio de excelente qualidade. São apenas três shoppings, mas três shoppings premium, aqui como está no próprio nome, aqui realmente são shoppings premium, tá? No entanto, aqui é um show de confusão. Ninguém consegue definir qual que é o resultado recorrente desse fundo. Aqui o fundo ele está usando e abusando do fator de Sellers Finance para conseguir inflar a renda, né? Então, em algum momento ele tem que pagar essas parcelas aqui da dívida, e com isso o resultado pode apresentar uma queda. Pode não, né? É bem provável que apresente uma queda, a não ser que o gestor dê um jeito aqui de pedalar a dívida ou vender algum imóvel. Então, aqui, infelizmente, um fundo com um bom portfólio, mas que o gestor, para viabilizar a emissão, utilizou de vários artifícios, né? Ele sabia que se lançasse o fundo com cap rate, com o rendimento dos shoppings, são shoppings premium, então, o shopping premium você não consegue ter uma remuneração, um cap rate muito elevado, né? Você teria aqui um rendimento bem baixo. Mas aí ele utilizou esse monte de operação aqui para inflar a renda, acaba que sendo mais com uma pegadinha aqui pro pessoal, né? Infelizmente, é um fundo aqui que eu gostaria de ver ele de forma natural, né? Sem ter essas tantas coisas assim, nessa bagunça. Então aqui, BBG11, Shopping do Banco do Brasil. Ok. Próximo fundo, VGHF11. Esse aqui é o hedge fund da Valora. Isso aqui nem preciso falar, né? Aqui muito conflito de interesse, mais de uma vez. Primeiro teve aquele caso com o fundo de shopping da casa, o VGRI 11, e não sei, tá aqui muito caso. Também teve agora mais recentemente eles participando aqui do FOF da própria Valora. FOF, algo que ninguém mais quer hoje em dia. Eles estão aqui mexendo com ancoragem de FOF, né? Então aqui é um caso que eu acho que só com muito desconto mesmo. Atualmente está com 10% de desconto. Dividend yield de 1,17. Até que tá ok, mas pode que aqui para 8 centavos com inflação mais baixa. Enfim, aqui acho que outro ponto positivo nele é que um ponto positivo e negativo, tá? É a distribuição da XP. O fato da Valora aparentemente ter uma relação muito próxima com a XP permite que ela não agrade muitos cotistas, né? Porque basta ligar lá para os assessores e mandar distribuir o fundo que a cotação vai lá em cima. Então aqui é um ponto negativo que o gestor não parece não se preocupar muito com os interesses dos cotistas, mas tem um ponto positivo de que se a XP começar a recomendar muito o VGHF11, a cotação tem muito potencial de alta. Ok, próximo VGA11. VGA11, o Fiagro da Valora. Então aqui os motivos também são bem claros do porquê que é um fundo que eu não gosto, que uma concentração absurda para um produto que tem se mostrado bem arriscado, né? Acho que da última vez que eu vi tinha uns 30% em Fiagril. Eu não cheguei a fazer essa conta novamente, mas deve estar em 20 alguma coisa. Então, um risco muito elevado, né? Para para um rendimento que não está muito acima do que outros fiagros vêm pagando. Então, que não acho tão interessante. Ainda por cima, a gente não tem uma comunicação boa. Aqui, nenhuma página aqui de comentário da gestão, sendo que é um fundo que tem operações que já deram problema no passado, né? E também tem outros aqui que causam preocupação, como esse da cooperativa Feagril, que está super alavancada, tem recebido waivers aqui por não tá desenquadrado aqui no endividamento.
Enfim, galera. Então foram esses fundos aqui que eu separei para vocês. Obviamente não consegui me aprofundar, vários fundos aqui dentro de um mesmo vídeo, com tempo limitado. Então, análises mais rasas mesmo, né? Então é isso. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.